e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Como é bom estar nesse lugar, sim ou não, queridos? Como é bom estar aqui. Que oportunidade linda que o Senhor nos dá. Estamos aqui sentados para ouvir a sua palavra, depois desse momento glorioso aqui, quando a gente abre o coração. Eu amo essa parte do culto, que é o momento, claro que são duas partes importantes, o momento do louvor, quando a congregação, todo o povo de Deus, numa só voz, canta, exalta o Senhor, a gente rasga o coração mesmo. O ambiente aqui é um ambiente muito gostoso, né? A gente melhorou bastante aqui de uma época para cá, de um tempo para cá, a gente melhorou bastante com essas luzes, o telão, o investimento aqui, para criar um ambiente lindo e maravilhoso, gostoso para a gente cultuar e adorar a Deus. E aí, depois do momento do louvor, tem o momento glorioso da exposição da palavra de Deus, a grande geradora de fé, e Deus vai nos conduzindo com alegria, com triunfo, na sua presença, porque a gente fez a melhor escolha, escolhemos viver para Deus, amém? Estamos nessa terra, caminhando por essa terra, não sabemos o momento da nossa partida daqui, se vai ser no arrebatamento, num coletivo, num todo, ou se vai ser individual, que Deus vai chamando cada um de nós. A verdade é que a gente vai se preparando, nós estamos se preparando para a eternidade com Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Eu tenho de Deus uma palavra para o seu coração, e eu estava meditando na palavra de Deus, sempre tenho esse cuidado, né, queridos, de trazer assim uma mensagem de Deus para você, uma mensagem de Deus. Eu sempre faço essa pergunta para Deus quando eu vou pregar: Senhor, o que tu queres comunicar ao teu povo através de mim? Não é o que eu quero, não é o que eu acho que deve ser, mas é o que tu queres comunicar direto do céu para a nossa vida, porque a palavra de Deus, ela tem essa função de nos orientar nesse mundo de trevas. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E nós vivemos momentos de densas trevas no mundo, né? Parece que cada vez mais se aperta o negócio, está se afunilando, né? Se você for agora, os irmãos devem estar acompanhando aí as ameaças, né, de países. Agora a OTAN, né, vai fazer um exercício militar com mais de 90 mil homens, soldados, né, com todo o aparato de guerra, por causa da Rússia que está ali na Ucrânia, e todo aquele, tudo isso que está acontecendo aí, essas ameaças por territórios, essa ganância, né, por território, por poder, fazem que tudo isso venha acontecer, e a gente está aí, né, diante desses fatos que não dá para negar. E para mim, né, para todos nós que estudamos a Bíblia, que caminhamos com Jesus, nós sabemos que são sinais evidentes de que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. A qualquer momento, as trombetas vão tocar, a trombeta vai tocar, e a Bíblia diz que o povo de Deus será arrebatado desse mundo. Pastor Marco, você acredita? Eu estava falando aqui aos irmãos na terça-feira aqui, e num grupo familiar também, estava falando aos irmãos que particularmente eu, que estudo a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, eu acredito que há muita base bíblica para isso. A igreja não passará pela grande tribulação que virá sobre esse mundo, porque a grande tribulação, na verdade, é o juízo de Deus sobre a terra, e a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será arrebatada antes, quando o negócio se apertar, arrochar mesmo, a igreja é tirada da terra para ser poupada de tanto sofrimento, porque essa terra vai passar por sofrimentos terríveis, catástrofes gigantescas. Tudo que a gente vê hoje acontecer no mundo, terremotos, guerras, e tudo isso que a gente vê acontecer no mundo são pequenas amostras do que vai acontecer em grandes escalas. São pequenos sinais para a gente se despertar diante do que está acontecendo, porque o que vai acontecer na terra, a Bíblia diz que se aqueles dias não fosse abreviado, disse Jesus, nenhuma carne se salvaria. Serão dias tão terríveis, a Bíblia diz que os homens desmaiarão de terror, muitos procurarão a morte e a morte fugirá deles. Haverá um momento que vai abrir o poço do abismo,
e os espíritos que estão em prisão, que Judas fala, né? Judas é o penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse. Judas fala que esses espíritos imundos, que são demônios, que por não guardarem os seus principados, né, o seu domicílio, eles foram reservados, foram lançados no poço do abismo, estão ali acorrentados, mas no dia da grande tribulação eles vão vir para a terra, e aí será algo assim de cinema mesmo, coisas que as pessoas vão ver assim, coisas inimagináveis e inacreditáveis. As pessoas vão ficar assim pasmas e espantadas, de sobremodo desesperadas, vão entrar em parafuso, em desespero, diante do que vai acontecer nessa terra. Mas aí a igreja não estará mais aqui. Amém? Glória a Deus. Quem quer hoje um maná fresquinho, um pãozinho fresquinho da padaria do Nazareno? Jesus Cristo, o pão da vida. Jesus Cristo, o pão da vida. Ele é o pão que nós precisamos, que alimenta a nossa fome. Nós vamos então para a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Eu tenho algo preparado aqui já, tudo preparadinho para você. Antes de nós falarmos de Deus para os homens, nós falamos dos homens para Deus, amém? Glória a Deus. Eu tenho falado constantemente, eu tenho falado para o Pai de vocês, amém? Sempre que eu tenho orado, eu tenho falado de vocês para o Pai. E eu sei que Deus tem abençoado essa igreja, porque a gente tem essa consciência de orarmos uns pelos outros. Essa igreja é uma igreja que caminha à luz da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, o verso é o verso 49. Lucas capítulo 2, e o verso é o verso 49. Glória a Jesus. Muito linda essa mensagem aqui, muito lindo esse texto. Essas palavras aqui, irmãos, foram faladas por Jesus quando ele tinha 12 anos de idade. Será que ele já estava consciente? Será que ele já estava certo de que o porquê que ele tinha vindo a esse mundo? Porque ele veio numa missão. Lá em Lucas capítulo 19, diz que o Filho do Homem, Jesus falando, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então já desde muito, ele sabia, ele estava consciente da sua missão, o porquê que ele veio aqui. A morte de Jesus, irmãos, estão por aí, queridos? A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não foi assim de surpresa, ele não sabia que seria, não. Desde o começo ele vinha falando aos seus discípulos o porquê da vinda dele a esse mundo, o porquê da encarnação dele, porque ele sempre existiu. Ele não passou a existir a partir da sua encarnação para cá, não, ele sempre coexistiu. João vai entender isso, e João é muito profundo na narrativa do Evangelho. Ele diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele diz. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus sempre existiu, mas houve um momento, dado momento da história da humanidade, que ele decidiu então se despir da sua glória, tirar a sua coroa, deixar o seu cetro, tirar o seu manto de glória, deixar e se fazer homem e viver entre os homens. E aí João também vai dizer, ele veio para os que eram seus, porque havia de primeiro momento uma missão de alcançar os judeus. Os judeus, o povo judeu era portador de uma mensagem, de uma promessa muito linda. Desde que Deus chamou Abraão, Abraão foi o progenitor dessa nação. E Deus, quando chama Abraão, disse: Abraão, de ti eu farei uma nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por ti, Abraão. Deus estava falando a Abraão: Abraão, da tua semente vai nascer um que vai abençoar todas as famílias da terra. Já era uma mensagem da vinda de Jesus, da encarnação de Jesus. Mas tudo isso parece que estava muito
estava muito assim, escuro no entendimento das pessoas. E quando chegou o momento, Paulo vai falar isso em Gálatas capítulo 4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então chegou o momento, Jesus veio ao mundo, e quando ele veio, as pessoas os seus compatriotas, seus patrícios não o receberam. E a Bíblia diz que então, João diz, isso é em João capítulo 1 e verso 11, que veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. O verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Aí a salvação veio para todos nós, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, já desde muito Jesus vinha falando nas suas mensagens para os seus discípulos, que ora ele estava treinando, preparando esses homens para que depois eles dessem continuidade ao que ele estava iniciando. Desde o primeiro momento, eu vim a esse mundo para dar a minha vida por vocês, eu vim para morrer numa cruz por vocês. O Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores, eles vão o crucificar, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Essa foi a mensagem de preparação para os seus discípulos, mas parece que eles não entenderam na íntegra, na sua totalidade. Parece que isso custava entrar na mente e no coração deles. Eles acreditavam, eles esperavam um Messias que viria fazer uma revolução, livrar eles do jugo romano e ele estabelecer o seu reino como rei. Ele estabelecer o seu reino como rei, ele seria o rei da nação. Mas Jesus veio para uma obra espiritual e poderosa. Mas pastor Marcos, chegará um momento que ele vai vir reinar como rei da terra. Chegará um momento que ele vai reinar por 1000 anos na terra. Aleluias, 1000 anos na terra. Mas de primeiro momento ele veio para resgatar o homem perdido, a alma do homem, porque a sua alma teria que ter um destino a partir da aceitação por ele. E ele veio para tratar desse assunto, um assunto espiritual. Vamos lá comigo? Lucas capítulo 2 e verso 49, diz assim, e ele lhes disse, ele quem? Jesus. Se você for ler o contexto, você vai saber que é Jesus que está falando aqui. E ele lhes disse, uma criança, 12 anos, Jesus falando essas palavras. Ele tinha 12 anos quando falou essas palavras. Aonde ele estava, pastor Marco? Ele estava no templo, no meio dos doutores. Todo ano a sua família subia para as festividades que aconteciam em Jerusalém. E nessa ocasião, lá estava ele, no meio dos doutores, no templo, questionando e respondendo tantos questionamentos também. E olha só o que ele disse, e ele lhes disse, por que é que me procurais? Isso aqui falando para os pais, que aí os pais vieram à procura dele. Porque, deixa eu narrar para você rapidinho a história aqui. Ele veio para a festa junto com os pais, e aí ele ficou lá no templo, no meio dos doutores. Os pais saíram achando que ele vinha atrás com outra turma, porque eles andavam tudo em famílias assim. Eles voltavam para os vilarejos onde moravam, e os seus pais saíram achando que ele vinha atrás, porque quem sabe na vinda para o local ele veio já no meio de outras pessoas. Então seus pais tinham certeza, não, ele está vindo aí atrás, e foram embora. Num dado momento da caminhada, da jornada, quase que perto de casa, já eles se deram por conta, cadê Jesus? E aí ficaram procurando no meio das pessoas, cadê Jesus? E aí não acharam Jesus no meio da multidão que caminhava junto. Voltaram aonde? Lá no templo. Quando chegaram lá, viram ele no meio dos doutores, tinha 12 anos, questionando e respondendo tantos questionamentos, tantas perguntas. Que coisa gloriosa. Aí ele disse assim para os pais que perguntaram dele, por que é que me procurais? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? Que coisa linda isso aqui, né? E aí eu intitulei essa mensagem aqui como tratando dos negócios de meu pai. Amém? Está aqui no texto, tratando dos negócios do meu pai. Glória a Jesus. Queridos, todos nós fomos chamados para tratar dos negócios do nosso pai.
Você já entendeu isso ou não entendeu ainda? Que você foi chamado para o reino, para fazer parte da família divinal. Jesus disse, todo aquele, um dia ele foi questionado, foram falar para Jesus, Jesus estava dentro de um ambiente, e aí lá fora estava a sua família, e aí mandaram chamar ele, e ele então, diante daquela situação, ele disse, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? Ele perguntou para as pessoas, e aí todo mundo ficou sem resposta. Ele disse, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então você, em tese, você é irmão de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Agora deixa eu te explicar uma coisa aqui que é muito importante. Sabia? A gente não encontra no Antigo Testamento. Quem está aí dá um glória a Deus, quero ver. A gente não encontra no Antigo Testamento essa frase pai e filho. A gente não encontra isso aí. Não encontra pai e filho no Antigo Testamento. Se relacionando a Deus, no que diz respeito a Deus, a gente não encontra. Pastor Marcos, Jesus Cristo, a gente encontra Jesus Cristo no Antigo Testamento? E encontra. Em várias figuras de linguagem, tipologias, a gente encontra Jesus no Antigo Testamento. Agora, ele não tinha encarnado ainda. Onde ele estava? Ele estava no seio do Pai. Ele não estava à direita de Deus Pai, não, ele não estava à direita de Deus Pai. Onde é que ele estava? Ele estava no seio do Pai, estava com o Pai. Então a gente não vai ver o tratamento, a gente não vai ver pai e filho no Antigo Testamento. Quando isso, então como era isso, pastor? Como era isso então? Jesus Cristo estava no seio do Pai, não conhecido de ninguém, não era conhecido, apenas haviam tipos que mostravam que ele viria, mas não tinha esse tratamento de pai e filho. Isso passou a acontecer a partir da encarnação. Lá no céu, antes da encarnação de Cristo, era Jeová, 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 Deus, 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 Pai, que hoje nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. A partir da encarnação, sim, quando ele veio, chegou à plenitude dos tempos, como Paulo fala aos Gálatas, ele combinou com o Pai. Ele disse, olha, eu vou lá embaixo para morrer na cruz por eles, eu vou lá dar a minha vida em resgate da deles. E aí então ele e o Pai, que nós conhecemos como Pai hoje, Jeová, Jeová, falaram um para outro assim, ó, então lá tu me serás por filho e eu aqui te serei por pai. Vamos combinar assim? E aí ficou Pai e Filho, nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. Mas antes da encarnação ele não era como filho, não tinha esse título de filho. E a partir da encarnação então ele é filho de Deus. E aí diante disso que eu já falei para vocês aqui, nesse questionamento, ele mesmo disse, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quando ele veio como filho, ele está agora falando isso aqui na sua consciência, na consciência da sua missão. Ele sabia o porquê que ele veio aqui, e o tratado que eles tinham feito um com o outro, ó, lá tu me serás por filho, lá na terra, e eu aqui te serei por pai. Porque na verdade, ele como Deus, ele nunca precisaria obedecer como ele obedeceu, mas como foi um tratado dele ser filho, aqui na terra então ele seria obediente ao Pai dele, para nos deixar também o grande exemplo, para todos nós que somos filhos também, sermos obedientes como Jesus foi. Por isso que o maior modelo para o crente é Jesus, o maior exemplo para o crente é Jesus. Jesus é o modelo de obediência, modelo de perfeição, modelo de tudo. Jesus é o nosso maior modelo. Nós temos que imitar Jesus, ser como Jesus. A Bíblia diz, Paulo diz que aquele que diz que está nele tem que andar, João falou melhor, João falou isso, aquele que está nele tem que andar como ele andou. Ele é o nosso irmão. E aí 12 anos, início de tudo, lá no seu nascimento ele já foi perseguido. Estão lembrados? Herodes já o perseguiu para matar. Já era uma ação do mal ali tentando barrar ele. Pastor Marcos, sim, já era uma ação do mal tentando barrar ele. Aos 12 anos acontece esse episódio que ora acabamos de ler.
ele diz: eu vim tratar dos negócios de meu pai. Eu vim tratar dos negócios de meu pai. Irmãos, olha para mim aqui, Jesus está falando isso. Nós, como filhos, também temos que ter essa mesma consciência. Para que eu estou nesse mundo? Para que eu vim a esse mundo? Você não veio por acaso a esse mundo. A tua vinda a esse mundo não foi um acidente dos seus pais, algo impensável dos seus pais. O pai e a mãe falaram que eles nem pensavam de ter eu, e de repente a mãe apareceu grávida, aí falou para o pai ficou alegre e tal, mas a gente não esperava, os meus pais não esperavam o meu nascimento. É o que a gente pensa, é o que a gente costuma pensar, mas não é assim. Eu acredito que a nossa vinda a esse mundo, a vinda de cada um de nós a esse mundo, a nossa existência aqui, a nossa vida aqui, ela veio dentro de um propósito de Deus. Você nasceu para um propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Pergunta qual, pastor? Cuidar dos negócios do nosso Pai. Nosso Pai coloca a gente aqui para cuidar dos negócios dele. Que negócio é esse, pastor? Que negócio é esse do Pai? O reino. O reino. É por isso que é dever de todo crente, irmão, cuidar um do outro. Não pensa que é só o pastor que tem que apacentar, que tem que estar cuidando, se preocupando, né, com as pessoas. Não, claro que é o dever do pastor estar apacentando. O Senhor disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo. 3 vezes, tu me amas? Te amo, te amo. Tu me amas? Sim. Apacenta os meus cordeirinhos. Então é o dever do pastor apacentar. Mas o interesse por nós, entre nós, um pelo outro, tem que haver. Poxa, o irmão não veio mais para a igreja. Eu notei a falta do fulano. Poxa, pastor, não foi atrás, hein? Meu Deus, o ministério da igreja não percebeu que o irmão não veio mais. Aquela família desapareceu da igreja. Por que você que notou não vai atrás? Não se preocupa com o teu irmão? E quando você se preocupa, quando você vai atrás, quando você se propõe fazer qualquer coisa para Deus, isso entre linhas quer dizer, à luz desse texto quer dizer, eu estou tratando dos negócios do meu Pai, porque o teu irmão é de interesse de Deus, a vida dele é do interesse de Deus, como a tua também é do interesse de Deus. Deus nos ama igual. Aqui, irmãos, não tem aqui entre nós aqui o filho predileto. Pastor Marco, você é pastor, tal, fala aí na frente, diante das pessoas. Pastor Ricardo, os pastores aqui são assim da prateleira de cima, são os mais chegadinhos a Deus e tal, tem mais regalia com Deus, são os filhos prediletos. Nunca isso, não está na Bíblia isso. Todos nós aqui somos iguais diante de Deus. Você tem a sua importância, como eu tenho a minha importância. E diante disso, dessa revelação que temos à luz da palavra de Deus, nós temos que cuidar um do outro. Se tu vê que o teu irmão está saindo da risca, irmão, está indo rumo ao precipício, puxa ele, tira ele da direção que ele está indo. E se interesse, vamos ajudar. Isso é negócio do nosso Pai. O reino... A verdade é que todos nós temos que ter a consciência, irmão, Jesus morreu numa cruz, e a morte de Jesus, eu já falei aqui, não foi acidental. Ele morreu num propósito. Qual é o propósito? Para que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Ele morreu para salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Agora, quando eu não me importo com as pessoas, aí de fato, irmãos, eu estou equivocado. De fato eu estou à contramão. Porque eu tenho que me importar com meus irmãos. Porque quando eu me importo com a igreja, com os meus irmãos, se a igreja vai bem, glória a Deus, eu preciso ajudar. Eu preciso fazer que esse lugar cresça. Eu preciso fazer que tudo vai bem aqui, que tudo corra muito bem nesse lugar, que as coisas prosperem nesse lugar, que o irmão saia motivado, que o irmão saia feliz, que o irmão esteja servindo a Deus com fidelidade. Eu preciso estar a par disso, eu preciso cooperar para que isso aconteça. Quando eu estou fazendo isso, eu estou tratando dos negócios do meu Pai. Agora olha para mim aqui, redobre a sua atenção. Quando nós propomos em nosso coração em tratar dos negócios do nosso Pai, em outras palavras, Jesus falou quase que a mesma coisa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estou priorizando o reino. Agora olha só, quando nós propomos em nosso coração de ajudar o nosso irmão,
ajudar a obra de Deus, fazer tudo isso que eu já falei aqui, cooperar, dar o melhor de nós, tratar dos negócios do nosso Pai. Quando nós propomos isso no nosso coração, olha para mim aqui, fique certo de uma coisa: nós temos um inimigo que ele não vai dar trégua, ele não vai ficar contente com isso que vamos propondo no nosso coração. Ele não vai ficar feliz com isso que a gente propõe no coração. Não vai ficar quando você diz: eu vou tratar dos negócios do meu Pai. Pastor, mostra isso na Bíblia, irmão. Jesus aqui tinha 12 anos de idade e ele falou isso: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? E aí ele sai de cena, a Bíblia não fala mais nele. A Bíblia fala do nascimento de Jesus. Quem está aí dá um glória a Deus, quer ver? Jesus, a Bíblia fala do nascimento de Jesus, Herodes perseguindo, né? José e Maria, a visita do anjo, a promessa tal do Salvador. Aí fala só depois de 12 anos, esse episódio, 12 anos ele no templo. Depois não fala mais, só vai falar, vai voltar a falar. Ele ficou 18 anos mais ou menos no anonimato. Aonde? Em Nazaré. O pai dele, José, né, era carpinteiro, ficou ajudando, quem sabe na carpintaria. A Bíblia não narra esses fatos. Não narra. Também, aonde a Bíblia não fala, eu prefiro também não ter ouvido. Onde a Bíblia não fala, eu prefiro não ter ouvido. Não sou especulador, nem posso ser leviano aqui e falar coisas que não estão na Bíblia. Ele só vai aparecer depois desse episódio aqui aos 30 anos de idade. Eu falei quantos? 30 anos de idade. Aonde? No Jordão. Ele vai aparecer no Jordão. Por quê? Porque tem um homem chamado João o Batista. João o Batista, que a Bíblia chama ele de precursor, ou seja, aquele que vai na frente, preparando o caminho. João mesmo disse: eu sou aquele que venho na frente, preparando a estrada. Ele disse: prepare o caminho, está vindo aí o Messias. 30 anos Jesus tinha, apareceu no local onde João estava batizando. E aí, irmão, Jesus chega assim, por dia Jesus ficou indo naquele lugar, até ser notado. Um dia João o notou e apontou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi em direção a João, quando saiu o candidato que estava descendo as águas. Jesus disse: João, me batiza. Aí João ficou confuso, porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo é um Cordeiro que não tem pecado, porque ele estava se fazendo pecado por nós, porque ele não tem pecado. Então o candidato ao batismo tem que se arrepender, e Jesus não tinha nada para se arrepender. João não entendeu, disse: não, mas eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Jesus disse assim: ei, deixa por agora, importante é cumprirmos a justiça de Deus. E a Bíblia diz que João não hesitou mais. João pegou e batizou Jesus. E aí olha só o que acontece, irmão. Olha só o que acontece. Quando Jesus sai da água, batismo por imersão, não existe aspersão. Aspersão é espargir água na pessoa, é por imersão. Por isso a gente faz o batismo aqui por imersão. Jesus foi imerso nas águas e voltou. Quando ele voltou, irmão, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele em forma de pomba corpórea, uma pombinha de fato, corpórea, veio sobre ele. E aí o céu se rasgou e foi ouvida uma voz assim, ó, o pai falando para o filho: eis aí o meu filho em quem eu me comprazo. O pai confirmando a sua filiação, o pai feliz com o que o filho estava fazendo, porque o filho estava fazendo a obra que lhe fora confiado, a obra que lhe fora proposto para ele fazer. O pai feliz. Vai olhando comigo aqui uma coisa, preste atenção. Saiu do batismo o Espírito Santo em forma de pomba, a voz do céu. Ele já tinha deixado bem claro que ele veio tratar dos negócios do Pai, ele veio numa missão. Logo após tudo isso que ele ouviu, o elogio do Pai, o Espírito Santo confirmando que ele era de fato o Messias, ele cumprindo a justiça, porque ele disse para João, convém cumprirmos a justiça. Fazendo tudo isso, logo após, sabe para onde ele foi, irmão? Ele foi levado para o deserto para ser o quê?
tentado pelo diabo. Toda vez que a gente propõe, eu falo isso de novo, toda vez que nós propormos algo em nosso coração e tivermos essa ciência de que nós estamos aqui tratando dos negócios do nosso Pai, quando nós damos o melhor de nós, pode estar certo de uma coisa, irmão: a tentação vai vir, a perseguição vai vir, você não vai a partir dali mais ter sossego. Desculpa eu falar para você, não estou assustando ninguém aqui. Quando você propor algo no teu coração relacionado às coisas sagradas de Deus, pode ter certeza, haverá oposição. O inimigo vai se opor contra você terrivelmente. Aí, sabe o que o diabo começa a fazer, irmão? Olha como ele é sujo. O diabo começa a questionar o relacionamento, porque... Por que ele começa a questionar o relacionamento que ele tem com o Pai, Jesus tem com o Pai? Porque ele escutou quando Jesus disse lá no templo: eu vim tratar dos negócios do meu Pai. João, convém-nos cumprir a justiça. O Pai falando do céu, o Espírito Santo vindo. Então o diabo diz: espera aí, a primeira coisa que eu vou fazer é pôr uma dúvida nele. Eu vou tentá-lo. E essa tentação vai ser igual à mesma história que eu fiz com Adão e Eva. Eu vou pôr uma dúvida nele. Eu vou pôr uma dúvida nele. Mas pastor Marco, a Bíblia diz que Jesus estava jejuando e orando. Muito bem, o que eu aprendo aqui? Que por nós estarmos de fato cheios do Espírito Santo, que Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo, e por nós sermos filhos de Deus, estamos jejuando e orando também, não nos isenta de tentações. Sabe por que ele vem tentar? Porque o que a gente falou, o que Jesus falou foi forte demais. Então ele vai dizer: não, então ele disse, quem sabe, eu vou me opor de todo jeito no caminho dele. E aí começou. Você acha que ele ficou inibido? Ele se retraiu, ele voltou atrás, deu um passo atrás? Não vou lá mexer com ele, porque ele está orando, está jejuando. Ele já ouviu a voz, o Pai o elogiou. Nada disso livrou, os irmãos estão na terra, queridos? Nada disso livrou Jesus de ser tentado. O que eu estou falando aqui para todos nós aqui? O que nós estamos recebendo do céu nessa hora? Nós estamos recebendo esta mensagem. Quando você propor algo no seu coração, quando você tiver a ciência de que você trata dos negócios, você veio a esse mundo para tratar dos negócios do teu Pai, você pode ter certeza, vai haver oposição. Mas pastor Marco, mesmo eu jejuando e orando, mesmo ele sabendo que eu sou filho, mesmo o Pai tecendo elogio para mim, a mesma coisa, se aconteceu com Jesus, nós não somos melhor do que Jesus. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente às vezes conversa com pessoas que dizem assim, uma pessoa me disse isso uma vez: poxa, parece assim, pastor, me desculpa te falar, vê se o senhor pode me ajudar nisso aqui. Parece assim que antes de eu vir para a igreja, de me converter a Cristo, parece que eu não tinha tanta luta assim. Parece que eu não tinha tantos problemas assim. Parece que eu não tinha tantos problemas assim. Aí, sabe o que eu respondi, irmão? Eu disse assim: claro, você não tinha oposição, você não tinha um inimigo declarado, você jogava no time do contra, da esquerda, você jogava na esquerda, você não tinha oposição. Agora, uma vez que você se decidiu por Jesus, meu irmão, inevitavelmente você vai ter oposição. Aí, mas pastor, eu não entendo isso. Pois então, meu irmão, você foi chamado. Paulo disse para Timóteo: venha sofrer comigo como um bom soldado de Cristo. Ou seja, eu vou jogar contra agora ele. Eu vou jogar contra ele agora. Eu não jogo mais no time dele. É por isso que ele vai se opor de todo jeito.
E outra, o que pesou para mim, o que pesou para todos nós, foi a declaração que nós fizemos. Isso pesa. Quando você fica neutro, eu não estou nem lá nem cá, pastor. Quando você fica neutro, beleza. Agora, quando você se posiciona, e isso que você falou aqui, como Jesus falou, eu vim tratar dos negócios do meu pai, deixou o diabo endemoniado. Deixou o diabo endemoniado. Quando você se posiciona, quando você sabe qual é a sua missão, quando ele próprio escutou o pai dizer assim, ó, esse é o meu filho que eu amo tanto, que eu me comprazo nele. Quando o diabo escutou João falando, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode preparar que haverá acirrada oposição, ferronha oposição. Isso é com todos nós. Você veio para Jesus, você serve a Deus hoje, você está na casa de Deus. Irmão, as lutas são inevitáveis, não estranhe as provas, as lutas. A verdade é que você se posicionou e diante do seu posicionamento, eu vim tratar dos negócios do meu pai. Aí então é que você, dali para frente, passou a sofrer esses ataques. Agora, a verdade é, nós servimos a um Deus, redobre a sua atenção, e se você crê, você vai dar um glória agora. Nós servimos a um Deus que não perde batalha. E sabe o que Tiago diz? 4:7, Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Permaneça posicionado, diz, não, daqui eu não redo o meu pé nem 1 milímetro. Eu sou de Jesus, a minha casa está na rocha. Eu prefiro sofrer com Jesus aqui, para depois ser glorificado com Ele. Deus bendito, aleluia. Sofrer agora para depois ser glorificado com Ele para sempre. Vale a pena, irmão, vale a pena. Jesus disse, bem-aventurados sois vós, aleluia, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, disse Jesus, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Ele disse, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Tenha isso em mente, o diabo não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos e de estarmos cheios do Espírito Santo. Tenha isso na sua mente, o diabo não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos e estarmos cheios do Espírito Santo. Jesus é exemplo disso. Você pode ler comigo, se os irmãos puderem colocar ali, Lucas capítulo 4, verso 1, que diz assim, e Jesus, lê comigo, cheio do Espírito Santo, isso não afastou, irmão, o diabo de tentá-lo. Agora, o que Deus quer fazer com cada um de nós é aquilo que Tiago disse, resistir ao diabo. Ele quer criar em nós resistência, Ele quer criar em nós uma fortaleza, uma convicção tão grande, que você diz, não, independente do que pode me acontecer, eu estou tratando dos negócios do meu pai. Eu sei que diante desse posicionamento, muita oposição virá, mas eu não cedo 1 milímetro, eu estou com Deus, eu trato das coisas do céu, eu sou de Deus. Outra coisa aqui que eu destaquei aqui, em segundo lugar, o diabo não nos deixa de nos tentar, não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos, já falei isso aqui. Jesus estava orando e jejuando. É coisa terrível a gente saber que, pelo posicionamento que temos hoje como cristãos,
a decisão por Cristo implica em tudo isso. Terrível saber disso. Como, pastor Marcos, as pessoas dizem ter Deus como eu tenho, ser tão contra a minha decisão. Pois então as pessoas vivem uma religião, um engano. As pessoas acham que por professar uma religião já é o bastante, irmãos. Uma vez eu falei para uma pessoa uma coisa, ela ficou tão revoltada contra mim, numa empresa que eu trabalhava, ficou tão revoltada, eu não aceito isso. E eu cheguei e disse para ela: vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho. Você não crê em Deus? Creio em Deus. Você é filho de Deus? Sou filho de Deus. Por que você fica tão revoltado quando eu falo de Jesus? Quando eu falo das coisas de Deus, se você diz que é filho de Deus? Então, para nós entendermos o quanto as pessoas apenas professam uma religião, mas verdadeiramente não têm o entendimento para a salvação. Que Deus tenha misericórdia. Queridos, agora, diante do que vemos e ouvimos aqui nessa noite, a gente tem então uma oposição, a gente tem inimigos pela nossa fé, pela nossa decisão por Cristo. Agora a pergunta é: como vencer a tentação? Como vencer esse inimigo? Jesus nos mostra isso também nesse mesmo episódio. A Bíblia diz que Jesus venceu o inimigo porque ele estava jejuando e orando. Eu falei no início que jejuar e orar não nos afasta, não afasta o inimigo de nós, não faz que o inimigo não venha nos atacar, é isso. Pode até afastar, mas não faz que ele deixe de vir nos atacar, jejuando e orando. Isso é bem claro aqui nesse texto. Agora, outra coisa, Jesus tinha uma vida cheia do Espírito Santo, por isso que ele venceu o maligno. Ele venceu a tentação porque ele jejuava e orava. Ele venceu porque ele tinha uma vida cheia do Espírito Santo, tinha comunhão com o Pai. Aí está o segredo de tudo. Diante do meu posicionamento, agora tem o inimigo. Como vencer o inimigo? Orando, jejuando, tendo comunhão com o Pai, vivendo uma vida para Deus. É só assim que você vai vencer as adversidades, a oposição à tua fé. É somente assim que você vai vencer. Não tem por onde. Uma outra arma que Jesus usou aqui foi a palavra. Jesus usou a palavra de Deus. Quando o diabo veio tentando usurpar e torcer as escrituras, Jesus disse: assim está escrito. Assim está escrito. Jesus citou para ele textos. Então nós vencemos mediante a comunhão, ao jejum e a oração e a nossa afinidade pela palavra de Deus. Só assim nós vencemos. Eu estou tratando dos negócios de meu Pai. Ele é tão misericordioso, irmão, que ele, para agir nesse mundo, ele não escolheu anjos. Ele não escolheu anjos. Ele escolheu ser humano, um ser humano, pessoa frágil, como eu e você somos. Ele nos escolheu para esta gloriosa obra. Ele poderia ter mandado os anjos vir pregar o evangelho aqui. Todos fiquem nas suas casas, aceitem se quiser, claro, a escolha de cada um de vocês, mas quem vai pregar é anjo. Mas não, ele nos incumbiu desta missão. É como se ele falasse: eu tenho negócios aí, e eu vou deixar que vocês tratem desse negócio. Não vou escolher anjo. Eu poderia pôr toda uma pressão para que todos se arrependessem de fato. Rapidinho. Só aparecer anjos, líderes de anjos. É só abrir os olhos espirituais das pessoas, que as pessoas possam ver
guerras espirituais que rapidinho, sob pressão, as pessoas se arrependeriam. Mas não é assim que Deus age. Deus escolhe pessoas para pregar para pessoas e ganhar pessoas. É assim o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola da vinha. Jesus conta a parábola da vinha. E a vinha hoje é a igreja do Senhor. A vinha é a igreja. A vinha é a igreja. E nós temos a incumbência de administrarmos tudo isso que Ele pôs em nossas mãos. Nós temos. É por isso que nós temos que ter essa consciência. Nós não podemos nos omitir, não podemos estar de braços cruzados. Por que que Deus me chamou para o Evangelho, para ser um filho dele, para ser um crente? O porquê? Só para eu estar dentro da igreja todo dia? Não. Deus me chamou para cuidar dos seus negócios, da sua vinha. Deus me chamou. Quando nós temos essa consciência, irmão, é diferente. Se você não entendeu ainda que Deus pôs os negócios dele, o Pai pôs os negócios dele na tua mão para você administrar. Que privilégio glorioso poder fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Que privilégio glorioso que nós temos, cuidar dos negócios do nosso Pai. Jesus deu o pontapé inicial, seus discípulos deram continuidade, chegou até nós hoje, século 21, era pós-moderna. O povo de Deus continua tratando dos negócios do Pai, do reino de Deus. Continua essa multiplicação de crentes, pessoas se convertendo, pessoas vindo. Você que está cooperando para que isso aconteça, você será recompensado por tratar dos negócios do Pai. Você será recompensado. Irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém. Quem trabalhou na obra vai receber. Quem trabalhou tratando dos negócios do Pai, o dia que o Pai chamar todos nós para uma prestação de conta, porque Ele vai chamar nós para uma prestação de conta. Quando Ele nos chamar, Ele vai dizer: você fez, está aqui o teu galardão. A Bíblia diz que o galardão vem com Ele. Está aqui a tua recompensa pelo que fizesses lá na terra, nos negócios do Pai. Agora espere e tenha certeza de uma coisa: você propôs isso no seu coração, você está fazendo, e oposições sempre você vai ter. A única forma de você se livrar dessas oposições é você dizer: agora já não estou mais no time de Jesus, eu passo para o outro lado. Aí você não vai ter mais oposição nenhuma. Mas enquanto você dizer: eu estou com Jesus, eu estou aqui disposto a fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, cooperar no reino, estar ajudando os meus irmãos. Pastor, quem sabe você está falando aí, mas eu não tenho nenhum chamado missionário para ir nas nações, eu não tenho nenhum chamado para estar na frente aí pregando, falando alguma coisa, ou até mesmo cantando aqui. Todos nós somos chamados para ganhar almas, isso nós somos. Todos nós somos chamados para cuidar um dos outros, e isso é cuidar dos negócios do Pai. Todos nós somos chamados para cooperar, de alguma maneira somos, todos nós. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos tratando dos negócios do nosso Pai. Se coloque de pé. Se coloque de pé e diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, fale para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, Deus conta com você nessa obra. Deus conta com você. Não deixe de tratar dos negócios do Pai. Eu falei para você que a oposição virá, e como você vai vencer a oposição? Cheio do Espírito Santo, com comunhão com o Pai, através da sua palavra você vai vencendo. Você vai vencendo, vencendo, irmão. São etapas na nossa vida, são etapas. Nós passamos de fase, amém? Quem está aí, diga amém. Nós passamos as provas, e as provas fazem que a gente cresça e passa de etapas.
E a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. E sabe onde tudo isso vai culminar? Onde vai parar tudo isso? Na eternidade. O desfecho final é na eternidade, você diante de Deus, Ele falando para você essas palavras aqui, ó: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus vai dizer assim, ó: tudo isso aqui eu preparei para você desfrutar, porque você entendeu já desde muito que lá na terra, quando você esteve lá, você tratou dos negócios do Pai, e hoje então eu te dou a recompensa por todo o esforço e trabalho que você fez. Mesmo sobre grande pressão e terrível perseguição, você não desistiu, você não parou, você continuou a tratar dos negócios do Pai. E eu acho tão lindo que quando eu passo a pensar em tudo isso, eu vejo que Jesus já deixou tudo encaminhado para a gente. Ele só disse assim, ó: toca aí agora, toca aí, está tudo já encaminhado para vocês. Vocês vão fazer coisas maiores do que essas que eu fiz. Vocês vão usar o meu nome, a senha vai ser o meu nome. Sim, a senha para atuação nesse reino vai ser o meu nome. Em meu nome vocês vão expulsar os demônios que ocasionam tudo isso, os demônios que se opõem a vocês. Em meu nome vocês vão curar as pessoas que estão doentes, para mostrar que eu estou no meio de vocês. Em meu nome vocês farão muitos sinais e maravilhas no meu nome. Ele iniciou, entregou na nossa mão tudo encaminhadinho já. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, nunca deixe de tratar dos negócios do nosso Pai. Nunca deixe. Pastor, tem hora assim que a vontade é jogar tudo para o ar e sair, entregar tudo e parar com tudo e desistir, porque olha, é luta. Pois então, você esperou que você talvez ia sentar, você pensou talvez que ia sentar numa cadeira, ia ser abanado, tratadinho na boca, nenhuma oposição. Você errou, meu irmão. O Evangelho é marcado por sofrimentos, mas porém, depois de todo sofrimento, quem perseverar aqui será glorificado para todo sempre. E um dia nós vamos dizer assim, ó: valeu a pena todo o esforço, valeu a pena todo o empenho, todo o meu suor, todo o meu empenho, toda a minha garra, toda a minha determinação, valeu a pena, agora eu vou estar com Deus para sempre. Se nós pudéssemos chegar agora diante das pessoas que já estão lá e dizer para elas assim: daí, valeu a pena ou não valeu? Eu tenho certeza que elas vão dizer, elas iriam dizer: valeu a pena cada fração de segundo, cada vírgula, cada instante, tudo que eu fiz, eu faria tudo e muito mais com excelência. Eu fiz muito pouco. E aqueles que estão do outro lado, num sofrimento eterno, que partiram sem Jesus, se nós chegasse diante deles e falasse: olha, você quer ter mais uma chance para voltar lá na terra e tratar dos negócios do Pai? Você quer fazer diferente? Você quer ter outra chance? A pessoa daria o mundo, todas as riquezas do mundo, a pessoa daria tudo para voltar uma outra vez aqui e dizer: eu faço tudo diferente. A pessoa daria tudo que ela tem para voltar aqui e fazer diferente. Isso não pode acontecer, pastor? Não pode acontecer, isso não acontece. Todos têm 1001 chance durante toda a sua trajetória de viver a vontade do Pai, de caminhar com o Pai, de ser cheio do Espírito Santo, tratar dos negócios do Pai. Que Deus nos ajude nesta noite. Fecha os teus olhos.
quando foram tentar interpelar Neemias, barrá-lo, tirá-lo do propósito, ele disse: eu não posso, eu estou fazendo uma grande obra. Sabe o que tem acontecido, irmão? O entretenimento, coisas da vida, tem nos tirado o foco. Nós temos gastado tempo com coisas que não vale a pena, pode ter certeza, não vale a pena. O tempo é tão precioso, passa tão depressa. Eu gostaria que você, a partir de hoje, falasse para Deus: Deus, eu quero gastar melhor o meu tempo. Quem tem coragem de falar isso para Deus? Eu quero gastar melhor o meu tempo. Não quero perder tempo com coisas. O camarada passa 2 horas, 1 hora no celular, no Facebook, no WhatsApp. Passa 1 hora sentado num lugar, mexendo, mandando mensagem, compartilhando, olhando coisas, postando coisas. E ele não tira 10 minutos para ler a Bíblia. Não tira 10 minutos para orar. E gasta tanto tempo vendo séries. E ainda sai nos encontros dos amigos, chega a dizer: eu já vi tantas séries, acabei de ver uma agora, de não sei quantos. Uma série comprida com muita hora. Acabei de ver agora, fiquei contando isso como se fosse uma vantagem. E não tira 10 minutos para ler a Bíblia. E ainda quer ser espiritual e quer vencer o diabo. Como vai vencer a tentação? Como? O que você falou te comprometeu. O que você falou te comprometeu. O que eu falei? Eu falei que eu aceitaria Jesus como eu falei que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu disse: eu aceito Jesus como meu Salvador e passo a viver a vontade de Deus. Pois então, isso te comprometeu, não tem mais como voltar. Isso ficou registrado. Deus viu o momento. Os céus registrou o momento que você se comprometeu. Não tem mais como voltar. Paulo disse: eu me sinto prisioneiro de Cristo. A mim me foi imposta a obrigação de pregar o Evangelho, e ai de mim se não pregar o Evangelho, disse Paulo. Paulo disse: o viver para mim é Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero orar por pessoas que querem ajuda. Você olha para você mesmo e diz assim: não há condições em mim, eu não consigo por mim mesmo. Então eu quero te apresentar alguém que pode te ajudar nessa noite. Sabe quem? O Espírito Santo de Deus. Dê um passo aqui à frente. Se você está sendo vitimado, a perseguição é demais da conta, pastor, arrepiou o negócio, vieram tudo para cima porque eu me posicionei. Pois então Deus disse para você: eu vou te ajudar. Não reda nem 1 milímetro. Fique posicionado diante do que você propôs no seu coração, do que você falou comigo, e eu vou te ajudar. Quem sente medo, quem precisa de ajuda, quem diz assim: eu não posso continuar desse jeito, eu tenho que tratar dos negócios, eu tenho andado muito disperso, muito esquecido, tenho me ocupado com outras coisas. E hoje eu quero me posicionar. Dê um passo aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu vou orando e você vai chegando por aqui. Olhando para nós não há condições. Nós somos tão frágeis. É carne e osso. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Diante do nosso posicionamento, daquilo que falamos naquele dia,
queríamos tratar dos negócios do nosso Pai, queríamos caminhar na obediência. Diante desse posicionamento, a luta veio, a tempestade se levantou, o inimigo veio terrivelmente contra nós, usando todas as suas estratégias, mas à luz da tua palavra, o Senhor já nos deu as diretrizes de como vencer. Ajuda o teu povo nesta noite que está aqui na frente, os meus irmãos que vieram diante do altar, porque foram tocados pela tua palavra. Eu quero pedir que a graça de Deus esteja sobre a vida deles, e que eles tenham tempo disponível, que eles tenham cada vez mais paixão pela obra do Pai, pelas coisas do Pai, pelas coisas celestiais, pelo reino de Deus, que é a mesma coisa, pelo reino de Deus, paixão pelo reino, amor pelas almas, amor pela obra, tudo isso é negócio do Pai. E independente de diante de qualquer oposição, a decisão nossa é firme. Nós vamos continuar, não vamos recuar. Nos ajuda, meu Senhor, tem misericórdia de nós. Coloque a mão no coração se você puder. Deus querido, Deus amado, querido Deus, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Olha para mim aqui, queridos. Os irmãos que vieram aqui na frente, olham para mim aqui. Eu estou profetizando para vocês aqui, para todos vocês, olhando nos olhos de vocês. Nesse instante, Deus está falando ao meu coração, está dizendo: meu filho, diga ao meu povo, diga aos meus filhos, aos teus irmãos, que eu estou enviando reforço para vocês. Eu estou enviando reforço para cada um de vocês. Deus está reforçando, Deus está mandando ajuda do alto para vocês. O que Deus pede é que vocês não recuem 1 milímetro sequer, continuem posicionados, porque Deus vai ajudar, vai abrir portas para vocês, vai abençoá-los poderosamente. Amém? Vocês creem? Vocês creem de todo o coração? Se você crê, levante a mão e diga assim: eu creio que Deus está enviando reforço do seu exército celestial para me ajudar. E diante do que eu falei, eu não recuo, eu cada vez mais me posiciono para Deus e digo: Deus pode contar comigo, e eu sei que a tua vitória para mim é certa. Pode aplaudir a Jesus? Volte aos seus lugares. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus. O Senhor falou conosco